Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os aspectos econômicos do território japonês. Mas antes de iniciar a explicação, eu gostaria de pedir para você que caiu aqui de paraquedas no canal Geografia e Maternidade, que se inscreva, que ative o sininho de notificação para estar recebendo aviso de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like porque é muito, muito importante. E se tiver algum colega que você sabe que ele vai gostar desse vídeo, compartilhe, ajude o canal Geografia e Maternidade a crescer. Eu vou ficar muito, muito grata, tá certo? Também quero mandar um abraço, um salve a 2 alunos meus da Escola Estadual João Ribeiro, em Laranjeiras, aqui em Sergipe. Eles pediram para eu falar deles em uma videoaula que eu postei aqui sobre os aspectos físicos da Europa. Eu demorei um pouquinho porque eu já tinha várias aulas gravadas, mas estou aqui para cumprir. Então, um beijo para Taislan Santos, do nono ano B, e Pablo Raniel, também do nono ano B. Olha eu aqui, meninos, falando de vocês. Cumprido, tá certo? Vamos lá iniciar nossa aula. Eu tentei ser o mais breve possível. Aspectos econômicos do Japão. O Japão é a terceira maior economia mundial, superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. Apesar de sua limitação territorial, apoiou-se fortemente no mercado capitalista internacional e na produção de alta tecnologia para se reerguer após a derrota na Segunda Guerra Mundial. A economia japonesa, ela assenta-se sobre o setor secundário, principalmente sobre o setor secundário e sobre o setor terciário, ou seja, o país produz suas riquezas principalmente pela atividade industrial e serviços. Apesar disso, a agropecuária japonesa possui um lugar de destaque quando se pensa no abastecimento interno, mas com baixa utilização de mão de obra diante das modernas técnicas agrícolas, tendo em vista que apenas 14% das terras japonesas são de planícies, que também sofrem forte ocupação urbana. O setor agrícola japonês é sua menor área na economia, e para que esse se mantenha vivo, depende dos altos subsídios do governo central. Em contrapartida, o território japonês ele possui ele tem o setor pesqueiro como um dos maiores, com uma das maiores frotas do mundo, responsável por 15% do volume total de pescado mundial. Quando a gente pensa no Japão, a gente tem que pensar, a gente pensa na tecnologia, mas algo que vai além, contra a realidade, mas que ocorre de uma forma forte, de uma forma que até mesmo por questão cultural, é a risicultura, ou seja, é o plantio de arroz. Apesar da maior parte do território japonês ele ser montanhoso, a cultura tradicional é a plantação de arroz, que é a risicultura. Esse cultivo, ele é um cultivo que ele é cultural. A produção de arroz no Japão é algo cultural. É tanto que existem áreas do território japonês que eles utilizam o plantio do arroz como atrativo turístico. Eles pegam várias espécies de arroz e aí cada espécie vai ter um grão de uma coloração e fazem desenhos para chamar turista para aquelas cidades. Então, para vocês verem como a importância da risicultura vai além do consumo do alimento, é algo cultural. É praticada na forma de agricultura de jardinagem, em pequenas propriedades rurais e com intenso uso de mão de obra, diferente dos outros cultivos que ocorrem no Japão, que é utilizada grande quantidade de máquinas.
A risicultura não. A risicultura é um cultivo, é uma agricultura de jardinagem. Essa agricultura de jardinagem ela vai ocorrer em pequenas propriedades e vai se utilizar muita mão de obra. E às vezes essa mão de obra é uma mão de obra familiar, é uma família que trabalha aí nesse cultivo. Até meados do século XIX, foi a principal atividade econômica do Japão. E a risicultura acabou transformando a planície de Kanto na zona mais densamente povoada do país, garantindo um mercado consumidor para a indústria que se estabeleceu na era Meiji. Mesmo sendo autossuficiente em arroz, o Japão importa cerca de 60% dos seus alimentos, por conta principalmente de não produção interna de alimentos calóricos. Então, a maior parte dos alimentos agrícolas consumidos pela população japonesa, ela vem de outros países. Então, 60% do que os japoneses utilizam, dos alimentos que os japoneses eles consomem, vem de outro país, exceto o arroz, que o Japão ele é autossuficiente. Desenvolvimento industrial do Japão. O poderio econômico do Japão é sustentado basicamente pelo seu parque industrial. Quando a gente pensa no Japão, a gente pensa nas indústrias, e indústrias de alto grau tecnológico. A gente pensa em indústria onde você tem uma grande quantidade de máquinas e máquinas bem avançadas. Então você tem a presença de muitos robôs. No entanto, ao contrário do que ocorre nas outras potências econômicas mundiais, o Japão ele é um dos países mais pobres do mundo em recursos minerais. Então ele vem aqui importando todo o petróleo que consome, 92% do ferro, 93% do manganês e 83% do cobre utilizado nas suas indústrias. Por quê? Que ele é um dos países mais pobres do mundo em recursos minerais. Então, relembrando o que a gente teve na aula sobre os aspectos físicos do Japão. O território japonês, a maior parte dele, ele é um território montanhoso. Ele é formado por dobramentos modernos. Então, no centro de cada grande ilha japonesa, a gente tem uma grande cadeia montanhosa. E quanto mais recente for a estrutura geológica de um local, mais pobre em recurso mineral ele vai ser. Então você tem o território japonês, um subsolo geologicamente recente. E aí você tem uma pobreza generalizada em relação a recursos minerais no país. Apesar disso, o país ele é super industrializado com um grande desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento industrial ele trouxe prosperidade, mas também consequências negativas para o Japão, como por exemplo a questão da poluição do meio ambiente. As limitações territoriais e de recurso deixam claro que o extraordinário crescimento da economia japonesa é consequência dos fatores históricos, porque quando a gente pensa na parte física do território japonês, a gente não consegue nem imaginar como é que eles conseguiram se tornar a terceira maior economia do mundo, porque você tem um território pequeno e um território pobre em recursos minerais. Então, como? Então, isso mostra que é consequência de fatores históricos. O processo de industrialização do Japão ele teve início na era do imperador Meiji, que observando a ausência de grandes... O processo de industrialização do Japão, ele teve início na era do imperador Meiji, que observando a ausência de grandes grupos capitalistas no país, partiu para uma forte intervenção estatal no setor industrial. As mudanças não aconteceram apenas na economia, mas em vários setores, em vários outros âmbitos, como por exemplo, na questão da educação, religião e instituição.
Entre 1955 e 1973 ocorreu o chamado Milagre Japonês, período no qual a economia do país cresceu taxas superiores a 10% ao ano e com forte incremento de suas exportações. Então, desse período aí, o Japão teve um grande crescimento econômico, mais de 10% ao ano, e aumentou bastante as suas exportações, ou seja, a venda de produtos, dos seus produtos para outros países. Quais são os fatores importantes para o chamado milagre japonês? Então, a grande disponibilidade de mão de obra barata, disciplinada e relativamente qualificada foi um fator. Política econômica protecionista. Essa política econômica protecionista foi tanto no setor industrial quanto no setor agropecuário. Grande valor que se tem ao trabalho em grupo. Os japoneses, eles têm muito essa união de que juntos eles vão trabalhar para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Maciços investimentos estatais em educação, juntamente com a iniciativa privada em pesquisa e desenvolvimento. Então, o Estado ajudou, incentivando, investindo na educação, e também a iniciativa privada ajudou nisso para aumentar, para desenvolvimento de pesquisas, e isso levou ao desenvolvimento do país. Reconstrução da infraestrutura. Acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, o país estava destruído, e aí o que é que teve? Precisou construir novamente as rodovias, o transporte dentro do país, no caso as comunicações, a questão de comunicação. Então toda a infraestrutura ela teve de se reerguer, ela teve que ser reconstruída por conta que na Segunda Guerra Mundial muita coisa foi destruída. Nas últimas décadas do século XX, a tecnologia ela transformou a indústria japonesa. A introdução da robótica em larga escala trouxe mais competitividade a seus produtos. Fatores importantes para o chamado milagre japonês. Então, houve a grande disponibilidade de mão de obra, que essa mão de obra barata, disciplinada e relativamente qualificada. Políticas econômicas protecionistas. Essas políticas econômicas protecionistas, tanto na questão industrial, do setor industrial, quanto do setor agropecuário. Grande valor que se dá ao trabalho em grupo. Maciços investimentos estatais em educação e juntamente com iniciativa privada em pesquisa e desenvolvimento. Reconstrução da infraestrutura, essa infraestrutura que foi destruída depois da Segunda Guerra, com a Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi destruída, e aí precisou ser reconstruída, rodovias, melhorar a questão da distribuição de água, de distribuição de recursos para as indústrias, por exemplo, os minérios, coisas desse tipo, gás, energia e tudo mais. Nas últimas décadas do século XX, fatores importantes para o chamado milagre japonês. Então, o que foi que levou ao Japão a crescer tanto nesse período? Primeiro, a grande disponibilidade de mão de obra barata, disciplinada e relativamente qualificada. Política econômica protecionista. Essa política econômica protecionista, tanto no lado do setor industrial, quanto na questão no setor da agropecuária. Grande valor que se dá ao trabalho em grupo. Então, os japoneses, eles têm muito assim, que juntos, para qualquer coisa, juntos eles vão conseguir desenvolver o país deles, eles vão conseguir fazer o país deles cada vez melhor. Maciços investimentos estatais
em educação e juntamente com a iniciativa privada em pesquisa e desenvolvimento. E, por último, a reconstrução da infraestrutura. Isso porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. E aí foi necessário reconstruir toda a infraestrutura japonesa. Então você teve que ser reconstruído a questão das estradas, as rodovias, estradas e rodovias. E por último, a reconstrução da infraestrutura. Isso porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele saiu destruído, né? Ele saiu perdedor e saiu destruído. Muita coisa foi perdida. E aí eles precisaram reconstruir o país. Nas últimas décadas do século XX, a tecnologia ela transformou a indústria japonesa. Então, quando a gente pensa na indústria japonesa, a gente pensa tecnologia. A introdução da robótica em larga escala trouxe mais competitividade aos seus produtos. Ao mesmo tempo, proliferaram as indústrias high-tech, como biotecnologia, informática, micromecânica, microeletrônica, que vem modificando a distribuição espacial da indústria, que agora, por conta disso, vem avançando para o interior. Então, as indústrias elas ficavam muito ali no litoral, até mesmo porque é no litoral onde se concentram as planícies, mas essas indústrias high-techs, elas vêm mudando essa distribuição industrial, essa distribuição industrial no território japonês. Então, as indústrias agora elas estão indo mais para o interior. Principais atividades industriais. Dentre as principais atividades industriais estão a indústria automobilística. O país Principais atividades industriais. Dentre as principais atividades industriais estão as indústrias automobilísticas. O país é sede mundial, dentre outras, das montadoras Toyota, Honda e Sabura. A indústria, você tem também a indústria de eletrônica, de robótica, a siderurgia, a metalurgia, a construção naval e química. Então, essas são as principais atividades industriais do território japonês. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre os aspectos econômicos do Japão. Tentei ser o mais breve possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom estudo, um beijo e até a próxima aula. Tchau!